Amém. Graça e paz, igreja. Que bom mais uma vez estarmos aqui reunidos para a gente poder estar compartilhando a palavra do Senhor. Vamos estar fechando os nossos olhos, vamos estar orando mais uma vez, para que Deus possa estar nos abençoando nessa manhã, trazendo para a gente algo que já está reservado lá no trono, porque nós cremos que tudo que acontece nesse local acontece através do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez levantar os nossos pensamentos a Ti, clamando, Pai, que nesse momento, tudo que vai ser compartilhado, tudo que vai ser revelado, venha do trono do Senhor. Que a gente possa, Pai, em nome de Jesus, sair daqui um pouco mais transformado, vivendo aquilo que o Senhor tem reservado para a gente nesta manhã. É o que eu te clamo, em nome de Jesus, amém. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado e fala, que bom que estamos aqui na casa de Deus nessa manhã. Existe uma poesia que fala bem assim: enquanto o amor pesar mais que o mal na balança, enquanto existir pureza no olhar de uma criança, enquanto houver um abraço, há de ver esperança. Enquanto o nosso perdão for mais forte que a vingança, enquanto se acreditar que quem acredita alcança, enquanto houver ternura, há de haver esperança. Enquanto você ouvir por uma boa lembrança, enquanto você lutar com uma força que não cansa, enquanto você for forte, há de haver esperança. Enquanto a canção tocar, enquanto o seu corpo dança, enquanto nossas ações forem nossa grande herança, enquanto houver bondade, há de haver esperança. Enquanto se acreditar numa sonhada mudança, pelo fim da violência, pelo fim da insegurança, enquanto existir a vida, há de haver esperança. E essa poesia de Braulio Bresser, ela continua por vários outros passagens, eu não trouxe todo para não ficar grande, mas o que nós vamos conversar nessa manhã, bater um papo realmente daquilo que Deus tem revelado para a gente, é sobre uma tal de uma esperança. Algo que tem sido detonado nos dias atuais pela essa enxurrada de notícias negativas que nos acompanham a cada dia, a cada minuto e a cada segundo. É só a gente assistir cada jornal que a gente vê o tanto de desgraça que bate na nossa porta. Mas hoje nós vamos conversar sobre uma tal esperança. A esperança é a expectativa de uma melhora ou uma solução completa para alguma realidade. Esperança, por incrível que pareça, ela é bíblica. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, nos mostra que fé, amor e esperança é uma trilogia da base cristã. Fé, amor e esperança. E nessa manhã, o que Deus me pede que eu compartilhe com vocês é sobre uma tal esperança, que parece que para muitos está apagada, está dormida. Parece que para muitos ela não faz mais sentido. Romanos capítulo 8, versículo 24, fala: a esperança que se vê, ou seja, aquilo que você enxerga, não é esperança. Pois o que alguém vê, por que esperar? Então, esperança é algo que eu não enxergo, que eu não vejo, mas algo que eu desejo que aconteça. A diferença de fé e esperança. Fé, por exemplo, é eu ter certeza absoluta que Jesus vai voltar. Esperança é eu ter esperança que eu vou estar junto com esse meu Deus, assim que Ele voltar. Fé é acreditar que Jesus, pelo seu toque miraculoso,
Ele realiza milagres e transformações nas nossas vidas. Desejo é que Ele opere um milagre na minha casa, aqui e agora. Então, fé e esperança são duas coisas que caminham juntos, que caminham de mão dadas, mas a própria palavra de Deus já separa uma e outra. Abre comigo, então, a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 43 até o 48. Lucas, capítulo 8, 43 e 48, um texto bem conhecido de todos nós. Fala bem assim, você que também está em casa assistindo pelo YouTube, abre comigo Lucas capítulo 8, 43 a 48, e fala bem assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhuma pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, acompanhe comigo essa passada. E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então veio a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E lhe disse, olha, acompanha comigo esse final que é muito importante. E lhe disse: tem bom ânimo, filha, vai-te em paz. Esse texto mostra Jesus já numa turbulência emocional mais, porque Jesus, ele sai de um lugar expulso, né, ele sai de Gadara sendo expulso de Gadara, ele atravessa só um mar, outra hora sendo recebido com glória. As turbulências emocionais que acontecem na nossa vida. E esse texto nos mostra, então, dois personagens. E a mulher hemorrágica, Jairo, todo mundo sabe, tem a sua filha ressuscitada, Talita cumi, ou seja, a menina levanta-se. E a mulher sobre a condição dessa mulher, comparando ela com Jairo. Jairo era um líder da sinagoga, uma pessoa muito importante. E essa mulher excluída, que nem na sinagoga podia entrar. Jairo era rico. Ela perdeu todo o seu 12 anos com a sua filhinha, que nesse momento estava morta. Ela sofria de uma doença que, nos nossos dias atuais, ele é um cenário recheado na possibilidade de nada estava acontecendo para que ela pudesse continuar firme na sua fé e na sua esperança. Pelo contrário, ela estava... E justamente por isso, nos mostra alguns ladrões que roubam a nossa. Pasmem vocês, até ela escutar falar de Jesus, não existia cura para a doença dela, porque ela tinha gastado todos os... Então essa mulher, ela tinha uma tristeza muito grande, uma tristeza que se prolongava, igual aos nossos dias atuais. Quantas pessoas... Segunda coisa, a sua situação comparada com os outros. Ela era uma pessoa que era excluída da sociedade. Do templo, ela não podia estar perto de uma multidão, ela não podia estar em lugar nenhum, porque a mulher com o fluxo de sangue, ou a mulher, assim como muitas vezes nos dias atuais, uma situação caótica quando comparada a outros. E quantas vezes, queridos, nós temos a nossa esperança roubada quando a gente se compara a outras pessoas que, nos nossos olhos, estão melhores do que a gente. Né? Assim, você olha para uma pessoa e você fala, pô, como pode? Aquela pessoa tem aquilo e eu não tenho nada? Caracoles, como pode? Uma saúde perfeita e a minha
com o problema que eu estou enfrentando? Como pode ter um casamento perfeito e o meu todo destruído? Então, algumas coisas que fazem roubar a nossa esperança nos dias atuais, essa mulher enfrentava há 1000 e poucos anos atrás. Então, o tempo da sua tristeza, um tempo que se prolongava, a sua situação comparada com outras pessoas negativas próximas a você. Eu não sei se você tem na sua família, pelo menos na nossa tem alguns nomes que estão aparecendo agora na minha mente, algumas pessoas que você conta uma bênção e na mesma hora, mas assim, é na fração de segundos, na mesma hora ela te apresenta uma desgraça. E uma vez eu estava subindo a ponte com uma pessoa muito próxima a mim, e a gente tinha ganhado um contrato para prestar um serviço na Vale. Aí, acabei de receber a notícia no meu celular, virei para o lado para essa pessoa próxima a mim, querida minha, e falei assim, caraca, Luiz, acabamos de ganhar um contrato violento. Ele falou, cuidado, contrato na Vale? E se alguém morrer, como é que você vai fazer? Eu falei, meu irmão, se alguém morrer, eu estou pensando em morte de ninguém no contrato, não. Então, pessoas negativas próximas a você, pessoas que roubam a sua paz, a nossa autodesvalorização. Quantas vezes nós perdemos a esperança porque a gente se destrói mentalmente, nós nos autossabotamos. Essa mulher tinha tudo para autossabotar-se. Não sei se está certo, não, mas ela tinha tudo para se destruir mentalmente. Porque, na verdade, era uma pessoa excluída da sociedade, uma pessoa que não podia entrar em lugar nenhum, uma pessoa que não podia estar próxima a nenhum. Como é que essa mulher podia ter esperança? Como é que você pode ter esperança hoje se você se autossabotar? Eu uma vez escutei uma frase que ela é extremamente importante, e é num desses livros que a gente lê, e a frase falava bem assim, o maior valorizador da sua causa é você mesmo. Se você já coloca a derrota da sua vida acima de outras coisas, você está se autossabotando. Então, uma outra coisa que rouba tempo da tristeza, sua situação comparada com outros, pessoas negativas próximas a você, nossa autodesvalorização. E Carlos Drummond de Andrade, ele deixa na sua poesia, quando ele fala que no caminho tinha uma pedra, no caminho tinha uma pedra e tinha uma pedra no caminho. Todo mundo lembra dessa poesia de Carlos Drummond de Andrade? Ele já fala que marcas da nossa vida, ou seja, aquilo que vai acontecendo ao longo da nossa trajetória, vão colocando pedrinhas atrás de pedrinhas, e essas pedrinhas podem fazer com que elas se construam num castelo para roubar a nossa esperança. Então, nós estamos aqui diante de uma mulher, assim como nós nos dias atuais, que tinha tudo, ela tinha todos os ingredientes para viver uma vida sem esperança. Ela tinha todos os ingredientes para que a possibilidade de acreditar no impossível não fosse mais realidade da sua história. Ela tinha todos os ingredientes para ser aquela mulher tida como coitada. Ela tinha todos os ingredientes para estar assim, aproximando de uma outra pessoa naquela postura vitimizada de que nada ia dar certo, porque até esse exato momento, nada estava dando certo na vida dessa mulher. Queridos, e é um pouquinho sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã, sobre aquela pessoa que hoje, aqui no salão, ou que está nos assistindo pelo YouTube, tenha hoje a sua vida, em alguma parte da sua vida, tendo momentos de desesperança,
porque não consegue encontrar mais a esperança num determinado ponto ou num determinado assunto. Queridos, quantas pessoas que a gente lida nos dias atuais que já perderam esperança no casamento? Eu estava numa academia semana passada, e aí um professor da academia, 23 anos, ela não sabia a idade dele, 23 anos, toda alegre porque ia casar, todo feliz porque ia casar. A dona virou para ele e falou bem assim: quantos anos você tem? Aí ele falou bem assim: 23. Ela falou: novo, né? Aí ele falou: é novo, mas a gente já namora há muito tempo, a gente já namora há 7 anos. É bom casar novo, porque se não der certo, dá para separar e casar de novo. Eu falei: Jesus, misericórdia. Então, assim, pessoas que estão nesse local hoje e que podem estar com a sua esperança detonada, acabada, jogada para debaixo do tapete. Chegaram aqui hoje, estão na casa de Deus, mas no fundinho, a esperança já foi roubada. E essa mulher então nos ensina algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês. E se alguém perguntar para vocês sobre o que o pastor Fred pregou nesse domingo de manhã, você vai responder sobre o toque da cura. Então repete comigo, hoje nós estamos conversando sobre o toque da cura. Essa mulher nos ensina então algumas verdades sobre o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que praticar, como é que eu tenho que caminhar em busca de resgatar essa esperança que muitas vezes foi roubada da nossa vida. Versículo 43, acompanha comigo. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. John Stott tem um livro muito bonito, chamado Autonegação. O livro do John Stott, ele trata sobre a gente negar a nós mesmos e entregar o domínio da nossa vida no altar de Jesus Cristo de Nazaré. Só que a autonegação que eu me refiro nesta manhã é uma autonegação quando nós ficamos negando para nós mesmos os acontecimentos da nossa vida. Então, a primeira coisa que essa mulher nos ensina, no versículo 43, o primeiro verbo é reconhecer. A pessoa, muitas vezes, não reconhece a sua situação. Eu conheço uma pessoa muito próxima a mim, uma pessoa que é, assim, bem chegada mesmo. Essa pessoa, ela se... Por que você não procura um médico? Você está tomando remédio de pressão, por conta própria. E aí você, no dia seguinte, você vai lá e encontra com ela de novo, e ela está tomando, sei lá, um analgésico. Por que você não procura um médico? Não é nada não, bobagem. Toma necessidade de ajuda. Ela sempre está diante de algo que tentando burlar a sua condição atual em relação à sua necessidade. Da mesma forma, uma pessoa que está na conta no vermelho, ou seja, a pessoa está se autonegando. A pessoa está tapando aquilo que está acontecendo de verdade com ela, ou uma pessoa que está num relacionamento muito ruim, um relacionamento matrimonial, um casamento um pouco destruído, e todas as vezes que você chega próximo dessa pessoa, a pessoa fala: não é nada não, é só um probleminha, logo vai passar. A primeira coisa que essa mulher nos ensina, então, é a reconhecer o nosso problema. Existe uma corrente, minha esposa trabalha com essa corrente na psicologia, que é a terapia cognitiva comportamental, e ela fala que
existe uma relação entre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e o nosso modo de agir. Assim, a psicologia, ela tenta, antes de tudo, fazer você reconhecer, fazer você entender, fazer você aceitar que você tem um problema. A primeira coisa que essa mulher, então, entende é que ela tinha um sofrimento prolongado, tinha 12 anos já que ela sofria constantemente, ela tinha um sofrimento que gerava desesperança, porque ela estava separada de todo mundo, ela tinha um sofrimento que destruía todos os seus sonhos de vida, porque ela literalmente estava morrendo, e ela tinha um sofrimento que produzia terríveis segregações conjugal, social e religiosa. Ela reconhece que ela era uma pessoa que carecia de ajuda. Ela reconhece que ela era uma pessoa necessitada de algo que ela não conseguia encontrar aonde estava buscando. Queridos, e o que eu vou falar agora é forte, mas existem muitas pessoas dentro dessa comunidade, não só dentro dessa igreja, mas diversas igrejas, que frequentam um culto, mas de fato, elas não se colocam perante o Senhor como alguém que carece de uma ajuda. Pessoas que têm vergonha até de vir, quando a gente faz um apelo. Então, quando a igreja está buscando uma oração, seja no apelo, seja em qualquer lugar, você não está aqui se entregando a membros de igreja, você está aqui por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Se você vem para esse lugar sempre na condição de que você não é um necessitado, a possibilidade da ajuda chegar para você, ela é menor. Porque você se coloca sempre numa posição de que eu não necessito. O que essa mulher nos ensina, no primeiro tópico, é reconhecer. Reconhecer que muitas vezes eu sou um doente, eu sou um problemático, ou eu tenho alguma coisa que precisa, sim, de um toque da cura. Primeira coisa, então, reconhecer. Ed Renekiewicz fala bem assim: engana-se quem pensa que só aqueles que cometem pecados horrendos, que não esboçam nenhum arrependimento ou vontade de abandoná-los, é quem mais se afastam dos caminhos do Senhor. A maneira como muitos crentes conduzem a dinâmica da sua fé, também pode responder que é um grande doente. Primeiro, então, reconhecer, versículo 44, já nos fala a segunda verdade nessa manhã. Primeiro, então, repete comigo: reconhecer. Segundo, buscar. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Queridos, essa mulher, quando viu que não tinha mais jeito, quando viu que os seus problemas não tinham mais solução, ela buscou. E o mais bonito é que ela buscou na única fonte que podia, de fato, resolver os seus problemas. Então, para você que nos escuta pelo YouTube, ou para você que está aqui nessa manhã, eu vou trazer uma verdade para a sua vida, vinda do Espírito Santo de Deus, ensinada por esse texto. Existe uma saída. Você já buscou em vários lugares e nunca encontrou uma saída. Você já bateu em várias portas e nunca encontrou uma saída. Você já leu em vários jornais, em vários artigos científicos que sua doença não tem cura, mas ei, existe uma saída. O que essa mulher nos ensina, quando ela busca a Jesus, é de que existe uma saída. Essa mulher estava derrotada,
essa mulher estava morta, essa mulher estava condenada a viver longe da sociedade, essa mulher estava com a sua vida já marcada pelo fim que já era decretado pela sua doença, mas ei, existe uma saída. É lógico que aqui nós estamos falando de uma cura física, mas a sua pode ser uma cura emocional. A sua pode ser um relacionamento familiar, a sua pode ser uma relação com seus filhos, o seu pode ser um problema financeiro, mas ei, há uma saída. E observem que essa mulher, quando ela busca a Jesus, quando ela toca nas vestes de Jesus, ela faz isso com convicção. Ela não foi atrás de Jesus, tipo assim, vou ver o que vai acontecer. Vou lá, vou esbarrar nesse homem, se der, deu, se não der, não deu. Não. Essa mulher, ela busca Jesus numa convicção de que para os seus problemas existia uma saída. E que você nessa manhã possa sair desse salão entendendo, existe uma saída. Não menospreze a capacidade do nosso poderoso Jesus Cristo de Nazaré, porque se Ele quiser, Ele te cura aqui e agora. Existe uma saída. O que essa mulher nos ensina é que ela buscou, através de um toque intencional. Observem que essa mulher, ela não foi buscar Jesus porque ela esbarrou. Ela foi intencionalmente buscar a Cristo. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor. Muitas vezes o remédio e a solução está aqui. Mas você não tem coragem de tocar verdadeiramente, intencionalmente a Jesus Cristo de Nazaré. Essa mulher, ela tocou intencionalmente. Essa mulher foi com um propósito definido. Ela buscou a Jesus sabendo o que ela queria. Essa mulher teve um toque eficaz, porque ela foi curada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E, acima de tudo, foi um toque sem vergonha. Deixa eu explicar esse sem vergonha, porque nos dias atuais a palavra sem vergonha tem outros significados. Foi um toque sem nenhum tipo de vergonha. Observe que essa mulher estava diante de uma multidão. A hemorragia naquela época, ou a menstruação naquela época, era considerado como algo impuro. Então, ei, acompanha comigo. Essa mulher na frente de uma multidão, quando ela toca Jesus, ela está dizendo assim, eu sou impura. Consegue entender? Quando essa mulher, ela toca sem nenhum tipo de vergonha, ela está fazendo bem assim, Jesus está ali, ela está vindo, e a multidão está aqui atrás, e ela está tocando nas vestes de Jesus. E ela está dizendo para toda a multidão, eu tenho um problema, mas eu vim buscar esse problema no único que consegue me salvar. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós estamos destruídos pelos nossos problemas, e nós temos vergonha de tocar intencionalmente a Cristo Jesus. Muitas vezes nós temos vergonha de tocar em Cristo Jesus nas nossas universidades. Muitas vezes nós temos vergonha de tocar intencionalmente a Cristo Jesus nos nossos trabalhos. Muitas vezes nós temos vergonha de tocar intencionalmente a Cristo Jesus na nossa família. E muitas vezes na nossa própria igreja. Então, o que essa mulher nos ensina? Primeiro, reconhecer. Segundo, buscar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, fala bem assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo Jeremias 29, 13, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E Apocalipse, eis que estou à porta e bate, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa
e com ele cearei e ele comigo. Queridos, Cristo só está esperando que a gente toque intencionalmente em Cristo Jesus. Primeiro, então, reconhecer. Segundo, buscar. Versículo 48, quem está acompanhando, acompanha comigo. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Terceira coisa que esse texto nos ensina: primeiro, reconhecer. Segundo, buscar. Terceiro, viver. Observe no versículo 48 que ele fala bem assim: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Repetindo, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Queridos, o que salvou a mulher? A fé. Repetindo, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então, o que salvou ela, sim, foi Jesus Cristo de Nazaré, mas foi a fé da mulher. Viver em fé, viver com esperança, é uma escolha e uma opção de vida. Eu escolho viver em fé. E quando eu escolho viver em fé, aquilo que para mim parece normal, para muitos parece absurdo. Eu não sei se vocês já tiveram convivência com alguém que vive em fé, mas vive assim, vive mesmo. Sabe aquela pessoa que vive mesmo? Dá raiva, às vezes. Eu não sei se vocês têm isso, mas às vezes eu tenho raiva. Eu falo, miserável. Porque você chega para contar o seu problema, achando que aquela pessoa vai valorizar o seu problema, tipo assim, putz, aconteceu isso. Vai dar certo. Ô miserável, você não está vendo o meu problema? Como é que vai dar certo? Você conta uma coisa para a pessoa sossega, vai dar certo. Como é que vai dar certo? Você está enxergando um obstáculo e um problema gigantesco e a pessoa está, vai dar certo. Fica assim não. Então, viver em fé é uma opção, é uma escolha. Eu escolho viver em fé. E o que Jesus fala para essa mulher: a tua fé te salvou. Ou seja, o teu estilo de vida te salvou. Aquilo que você acredita é o que te salvou. O seu milagre aconteceu por causa da tua fé. Isso eu acho lindo. Porque quando ela toca em Cristo, quando ela busca Cristo intencionalmente, ela busca com fé. Queridos, apelo na igreja faz parte do culto. Mas vocês já repararam que tem pessoas que elas vivem remoendo a vida inteira a mesma busca? Eu não estou, pelo amor de Deus, eu quero explicar isso muito bem explicado para não ficar parecendo que eu estou menosprezando a busca das pessoas. Não é isso. Mas existem pessoas que me parece que proclamam uma fé que não vive. Busca desacreditando na possibilidade de conquistar. Não sei se vocês estão acompanhando onde eu quero chegar. A pessoa que procura já duvidando de que vai receber. A pessoa que se entrega já duvidando no que vai acontecer. A pessoa que me parece que o teatro do dia a dia tem mais valor do que a entrega total. Porque viver em fé, ou viver com a esperança latente nos nossos corações, é eu buscar na certeza de que eu vou receber. É eu buscar na certeza de que vai acontecer.
É eu buscar na certeza de que não há impossíveis para Cristo Jesus. E essa mulher faz isso. Ela busca com essa certeza, porque ela toca em Cristo, ela busca a Jesus na convicção de que ela ia ser curada. E, queridos, para viver em fé, eu preciso tocar em Cristo constantemente. Eu preciso estar tocando nele a todo minuto e a todo segundo. E viver em fé não é movimento. Escuta que isso é muito precioso. Viver em fé não é movimento. Viver em fé é pessoal. Mais uma vez, eu tenho que explicar isso muito bem explicado para não soar mal para vocês. Viver em fé não é igreja. Viver em fé é um ato relacional individual. A igreja é um instrumento para poder praticar aquilo que eu busco. Mas a igreja não é a solução daquilo que eu tenho que buscar. Então, você pode frequentar culto a vida inteira e não ter buscado Jesus pessoalmente. Você pode ser o maior e o mais praticante servo de todos os ministérios que existem nessa igreja. E olha que tem ministério para caramba. E mesmo assim não ter buscado Cristo pessoalmente. Isso que eu estou falando aqui hoje, isso que eu estou pregando aqui hoje, que é viver em fé, é eu buscar Jesus numa relação de intimidade pessoal. Essa mulher, ela não estava nem aí para a multidão. Ela queria um contato pessoal com Cristo. E muitas vezes nós temos os nossos obstáculos do dia a dia, assim como essa mulher teve. Essa mulher tocou Jesus em grandes dificuldades. Ela era uma mulher hemorrágica, perseguida pela sociedade, colocada sempre alheio, não conseguia participar de nada, não podia nem entrar nos cultos daquela época. E foi diante de todas essas dificuldades que essa mulher passou pela multidão para tocar Jesus Cristo de Nazaré. Eu fico imaginando, queridos, assim, uma multidão aqui, uma turba gigante. E eu fico imaginando essa mulher lá atrás, mulher impura, tá? Mulher impura. E eu fico imaginando essa mulher lá atrás falando assim, dá licença, sai para lá, dá licença. E só chegando perto de Jesus, dá licença, sai, dá licença. Porque eu tenho que tocar nas vestes de Jesus Cristo de Nazaré. Quais são as suas dificuldades hoje em dia para tocar em Cristo Jesus? É o seu trabalho, que rouba o seu tempo? É a sua falta de administração do tempo para se dedicar um pouco a Cristo? É a sua falta de fé? É o seu desmazelo? Qual é a sua dificuldade? Segunda coisa, essa mulher toca em Jesus Cristo secretamente. Ninguém sabia que ela tinha tocado em Cristo. Ninguém sabia. Só ficaram sabendo quando o próprio Jesus depois pergunta. Então, ei, tocar em Cristo não é para você aparecer nos holofotes, não. Tocar em Cristo, a sua relação de intimidade com o Pai, não é para você se colocar mais espiritual perante outros, não é nada disso. Não é para você poder vir em alguns movimentos eclesiásticos e se mostrar com a sua espiritualidade lá em cima, não. Tocar em Cristo é pessoal. Ela faz isso secretamente. Ela toca mesmo na condição de menosprezada. E ela toca de uma forma humilde. Ela toca dizendo assim, ó, você pode me curar, mas seja feito conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Existem pessoas que escolhem não estar com Cristo. O próprio Jesus fala sobre isso em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, quando ele fala bem assim, Demas me abandonou. Demas amou mais o mundo presente do que a mim mesmo. Demas me abandonou.
Então, tem pessoas que escolhem não estar com Cristo, mas tem pessoas que escolhem viver verdadeiramente em fé, como é o caso de Zaqueu, que teve a sua história totalmente transformada quando ele desce daquela árvore para estar com Jesus. Como é o caso de Jairo, nesse mesmo texto, que se coloca humildemente nos pés de Jesus pedindo uma cura para sua filha. Como é o caso do centurião, que fala bem assim: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei só uma palavra, e o meu servo será salvo. Viver em fé. Então, eu reconheço, eu busco, eu vivo. E para terminar, nessa manhã de ouro, versículo 47 fala bem assim: Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrou-se ante ele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado. E como sarara. E como tinha ficado sarada. Ou seja, essa mulher reconhece, essa mulher busca, essa mulher vive, e por isso ela consegue desfrutar das maravilhas que Jesus tem prometido para mim e para você nessa manhã. Observe, queridos, que nós não buscamos a Cristo pelo que Ele vai nos dar. Mesmo que eu tenha certeza absoluta de que Ele vai nos dar muita coisa. Mas nós buscamos a Cristo pelo que Ele já nos deu. Observe em Hebreus capítulo 13, versículo 5, que Jesus fala bem assim: de maneira alguma te deixarei, nunca mais te abandonarei. Querido, você tem ciência do que eu acabei de ler? Jesus está falando que quando eu reconheço, quando eu busco, quando eu vivo, eu desfruto de maravilhas reservadas para o povo de Deus. O Deus Todo-Poderoso está falando que nunca vai nos abandonar. O Deus maravilhoso está dizendo que no meio dos meus problemas, Ele está junto comigo. O Deus maravilhoso está falando para você aí na sua enfermidade de que Ele não te abandonou e de que Ele não vai te abandonar, mesmo que você esteja no hospital, num leito, achando que não tem mais ninguém contigo, mas ei, Ele não vai te abandonar, é promessa. Assim como Ele promete para a gente perdão, Ele promete sabedoria, Ele promete nos livrar-nos da tentação, Ele promete não nos desamparar, Ele promete uma vida abundante, Ele promete o batismo com o Espírito Santo, Ele promete nos apresentar com o melhor de todos os presentes, Ele promete alívio para as nossas aflições, Ele promete viver em nós e nunca nos abandonar, Ele promete estar presente quando estamos unidos em oração, Ele promete que voltará, e por fim estaremos com Ele em uma vida futura. Isso é promessa para o povo de Deus. E por que eu recebo isso? Porque eu reconheço, porque eu busco, porque eu vivo, e por isso eu desfruto das maravilhas já separadas para o povo de Deus. Existe um hino que fala bem assim: os frutos já estão maduros, a hora da colheita chegou. Tudo que eu plantei com lágrimas, mas agora colherei em amor. É tempo de colher e das promessas desfrutar. Deus preparou um banquete onde vou festejar. Em momentos de tanta dor, parecia que era meu fim. Angústia e morte se apoderaram de mim. Então Jesus se levantou e estendeu a sua mão, e com seu grande amor me tomou e me deu a salvação. Promessa para o povo de Deus. Queridos, essa mulher, depois de ter feito o reconhecimento, depois de ter buscado, depois de ter vivido e depois de ter desfrutado as promessas, essa mulher, ela recebe a sua cura miraculosa. Porque todos aqueles que buscam, se for da vontade, se for do querer de Jesus Cristo de Nazaré, serão totalmente curados.
Observe que essa mulher, ela não saiu de lá com metade de enfermidade, ela saiu de lá totalmente curada, e nessa manhã, é a manhã que você será totalmente curada, se for da vontade de Jesus Cristo de Nazaré. E essa mulher termina com chave de ouro, e essa eu deixei por último, porque assim, eu até me emociono, porque para mim é o mais lindo, é que essa mulher, quando toca, ela recebe o maior de todos os problemas presentes, porque ela é conhecida por Jesus. Observe, queridos, que quando essa mulher toca, Jesus vira para todo mundo e fala bem assim: ei, alguém me tocou. E as pessoas que estavam próximos a ele, iniciada por Pedro, fala bem assim: Jesus, pelo amor de Deus, nós estamos com uma multidão aqui, com certeza alguém esbarrou em você, com certeza alguém me tocou. E ele vira para Pedro e fala bem assim: não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Queridos, que a gente possa sair dessa manhã na certeza absoluta de que quando nós tocamos a Cristo, de Cristo sai poder para as nossas vidas. De Cristo sai poder para transformar a minha história. De Cristo sai poder para resolver os meus problemas. De Cristo sai poder para eu ter um milagre, se for da vontade de Jesus Cristo de Nazaré. De Cristo sai poder para aumentar a minha sabedoria. De Cristo sai poder para aumentar a minha fé. De Cristo sai poder. Então, Jesus te conhece. Jesus sabe quando você toca nele. Jesus sabe quando você busca ele. Jesus sabe quando você dobra os seus joelhos na calada da madrugada, na busca daquilo que você tanto almeja e tanto anseia. Jesus sabe, porque Jesus conhece todos aqueles que tocam nele. Então fala comigo: reconhecer, buscar, viver e desfrutar. Vamos ficar de pé? Eu reconheço, eu busco, eu vivo e por isso eu desfruto. E ele termina de uma maneira linda, no versículo 48, quando ele fala bem assim: vai-te em paz. Ele vira para aquela mulher e ele podia terminar de qualquer maneira, mas depois dele ter feito a cura daquela mulher, e aquela mulher ter dito para ele de que ela tinha sido curada, ele vira para aquela mulher e fala bem assim: ei, vai em paz. Queridos, e é isso que nessa manhã eu queria trazer para o coração de todos aqui presentes. Ei, vai em paz. A sua causa, o seu problema, se você estiver reconhecendo, se você estiver buscando, se você estiver vivendo, ei, vai em paz, porque o seu problema já está no altar de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos cantar uma canção? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me
impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Queridos, mas eu sei que não é romântico. Eu sei que para que a gente possa continuar nessa caminhada de viver em fé, nós precisamos de renovar as nossas baterias em Jesus Cristo de Nazaré. Então, aonde você estiver, se você veio para cá hoje angustiado, ou se você está passando por algum problema que você gostaria que a gente orasse por esse problema, lembra que a mulher hemorrágica buscou a Jesus sem nenhum tipo de vergonha. Então, se você quiser essa oração, aonde você está mesmo, só levanta a mão para eu poder entender. Vou chamar os pastores aqui para a gente poder estar orando por você, aonde você estiver. Só faz um sinal para mim. Quem quer uma oração especial nessa manhã? Aleluia, aleluia. Pastor Fausto, vem para cá, aleluia. Mais alguém? Aleluia. Amém, amém. Então, queridos, vamos fechar nossos olhos. A banda vai estar continuando tocando essa canção. Que você possa estar cantando em fé essa canção, para que a gente possa estar orando por você nessa manhã. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. O Senhor sabe a angústia que tem visitado os meus irmãos e as minhas irmãs, que nessa manhã levantaram a mão e disseram: sim, eu quero que a igreja ore comigo acerca desses tempos que eu tenho vivido. Pai, é certo que há corações extremamente aflitos com o que virá. Pessoas que não têm nem conseguido dormir porque 2024 está a portas. E há muitas e muitas questões ainda não resolvidas a partir desse tempo, desse ano de 2023. Ah, Senhor, o Senhor tem visto as lágrimas que têm sido derramadas. Pai, as noites sem dormir. E o pior de tudo é uma necessidade de manter uma pose, uma postura, de como se tudo estivesse bem. Mas, Senhor, nós estamos diante daquele que conhece a intimidade do nosso coração, aquele que olha para o nosso íntimo e que não há véu que possa esconder a nossa dor. Pai, nessa manhã nós abrimos o nosso coração, nós arrancamos o véu, nós rasgamos o nosso coração diante de Ti. Assim como essa mulher, enfrentamos as multidões, as vozes da nossa mente, o olhar do outro, para declarar que se tão somente tocar
na orla do vestido. Ou seja, se tão somente, apesar do medo, da dor, da preocupação, se tão somente eu me dirigir àquele que era, que é e que há de vir, encarando, sim, esse peso que eu estou, as vozes das pessoas, como o pastor Fred pregou, pessoas até muito próximas, que sempre têm uma palavra de desânimo. Os diagnósticos médicos, profissionais, se tão somente eu me levantar e fixar os meus olhos em Jesus e tocá-lo, nem que seja na orla das suas vestes, serei curado, serei curada, terei a minha saúde emocional, relacional, espiritual totalmente restaurada, porque quando nós tocamos em fé, dele sai virtude. Então, em o nome de Jesus, rogamos, Senhor, que todos quanto aqui na igreja ou em casa, assistindo agora ao vivo e futuramente também, todos quanto em fé disserem: Senhor, eu creio em Ti, eu tenho certeza que em Ti há vida, amém, a restauração, a cura, que do Senhor saia virtude e nos alcance a todos. Glorifica, pois, Senhor, o Teu nome em nosso meio, porque nós estamos aqui com uma convicção: só Tu tens palavras de vida eterna, e só em Ti nós somos completamente curados e restaurados. Eu oro em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, e que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos acompanhe nessa certeza de que nós iremos buscar cada vez mais a Cristo, em espírito e em verdade, tocando em suas vestes. Pai, em nome de Jesus, esteja com a igreja, nos dê um bom domingo, e que todos os dias das nossas vidas estejam entregues no altar do Senhor. Vamos em paz, e que o Senhor nos abençoe. Um abraço.